Tati e Elas com Tatiele Melo. Seja bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. Que alegria ter você aqui mais uma semana para ser edificado, abençoado com o conteúdo que nós vamos compartilhar. E, gente, que gostoso nós podemos refletir hoje sobre discipulado para mulheres. Se você já participou de algum, sabe quanto isso transforma a nossa vida, entender o propósito de Deus, entender que Ele nos criou homem e mulher com propósito diferente para glorificar o seu nome. E é sobre isso que nós vamos falar. Para falar desse tema, eu trouxe duas queridas amigas do coração, servem ao Senhor juntamente comigo na comunidade onde o Senhor me colocou, que é a Denise. Seja bem-vinda, Dê. Obrigada, Tati. E a Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Tati. Uma honra a gente estar aqui. Tô feliz de ter vocês aqui, viu? Dê, conta um pouco de você pro pessoal de casa, deixa eles te conhecerem. Então, meu nome é Denise, eu tenho 28 anos, sou casada com Tomás Henrique e juntos, né, como você falou, a gente congrega e servimos na Igreja Presbiteriana do Bonfiglioli. E esse sotaque aí é de onde? É do Ceará. Do Ceará. E você, Tânia, se apresenta pro pessoal de casa. Bom, eu sou Tânia, tenho 53 anos, sou casada com o Eduardo, tenho 2 filhos, a Giovana e o Luiz Felipe, e estou tendo o prazer agora de estar junto com a Tati lá na Igreja Presbiteriana do Bonfiglioli também, junto ali, servindo eu e meu marido. A gente está ali muito feliz. E a sogra também, né? E a minha sogra também, dela, né? A Sheilinha junto com a gente, né, sendo edificada e edificando vidas. Isso é muito bom. Gente, sabe que eu tô vivendo uma coisa maravilhosa, né? Com a chegada da Tânia e da Sheila, que é ver... A Sheila, ela é mãe, sogra da Tânia, mãe do Luiz, né? E ela ensina bordado para as crianças de 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos. E essa é uma experiência maravilhosa, né, meninas? Ver essa troca, né? E é sobre isso que a gente vai falar, né? Discipulado. Dê, conta pra mim sobre a sua experiência com o discipulado de mulheres. Você fez discipulado? Como é que foi para você? Isso, então eu fiz o discipulado, né, os 2 módulos, e veio no momento exato, né? Deus me mostrou que o agir dele na nossa vida não atrasa, né? Vem no momento exato, porque eu fiz antes de casar. Então, fez toda a diferença na minha vida, né? Eu me senti, assim, muito privilegiada de ter tido contato, né, com esse discipulado, com o estudo, do quanto Deus falou ao meu coração num dos momentos mais importantes da minha vida, né? Uma decisão tão importante que é o casamento. Então, foi algo que, assim, inexplicável. A minha alegria de ter feito esse discipulado. E, Tânia, qual que é a importância da gente ter um discipulado específico para mulheres, você acha? Eu acho, assim, fundamental, porque Deus, ele tem princípios gerais para todo o seu povo. Mas ele tem princípios específicos, né? Para a mulher, para o homem. E muitas vezes a gente vai aos cultos, a gente estuda a palavra de Deus, mas a gente não tem esse direcionamento, né? Essa intencionalidade, né? De tratar a feminilidade bíblica, à luz da Bíblia. E é tão difícil, né? Porque a gente vem... eu não me converti tão cedo. Eu já me converti casada, já tinha meus filhos. Então, desconstruir as coisas que o feminismo incutiu na gente, né? Que nós fomos criadas nesse meio e que o feminismo, ele influenciou todo mundo. Sim. Né? E muitas vezes você não percebe a sutileza, né, que tem. Quando a gente senta para estudar de uma forma direcionada, dirigida, e a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ela vai se conectando e a gente, quando começa, vai falar assim, nossa, principalmente sobre submissão, né? Que a luz da Bíblia é uma coisa abençoadora. Sim. E para o mundo, acha que submissa eu, né? Então as pessoas ficam com esse preconceito, né? E quando a gente entende a luz da palavra, que existe um papel que Deus criou para o homem, um papel que Deus criou para a mulher, e que você se submete de uma forma alegre, com o coração disposto
todo mundo é abençoado. O que eu sinto, meninas, é que traz leveza, né? Traz. Tira de você, das suas costas. E você tem um direcionamento, né, do que Deus espera. Às vezes eu senti isso também, sabe, Tânia? Tipo, eu quero amar a Deus, quero glorificá-lo, mas eu não entendi a importância de glorificá-lo da maneira correta, sendo mulher, né? E a Tânia disse que não nasceu no lar cristão, demorou para se converter, né? Já se converteu casada, então para ela foi uma desconstrução. E para você, que nasceu num lar cristão, é cristã de berço, também foi uma desconstrução? Com certeza. A gente, no primeiro contato ali com o estudo, com o discipulado, a gente vê que, na verdade, nós carregamos muitos pensamentos e atitudes feministas, né? A gente vê que, por muito tempo da nossa vida, a gente foi levada nessa onda e, como a Tânia falou, né, coisas que foram inculcadas na nossa mente e que a gente absorveu isso e replicou aquilo na nossa vida achando normal. Sim. Né? E aí o discipulado, ele veio como um retirar de escama dos meus olhos, né? Então eu percebi, né, conforme a palavra de Deus, né? Porque é um estudo da palavra, é a palavra genuinamente. Então eu percebi o que realmente Deus queria de mim. A minha verdadeira identidade é o que Deus fala, o que a palavra fala, não o que o mundo me fala, né? Então, muita e muita coisa foi desconstruída mesmo, graças a Deus. Isso é legal ouvir de você, para as mães que estão em casa, não achar que às vezes a gente cria as filhas na igreja e ela não vai ter e acha que está imune, né, a essas ideologias do mundo, a essas questões feministas. E na verdade isso tem adentrado a igreja, né, Dê? Isso, com certeza, porque às vezes a gente pensa que não é um tema importante, né? Às vezes, não, isso é coisa do mundo, é coisa de fora. Só que é isso que o inimigo quer, né? Que a gente não veja o risco, né, o perigo que as jovens estão, né, indo ali de encontro. E depois a gente vai falar um pouquinho desses perigos. Ô, Tânia, explica para quem está em casa o que é um discipulado. Como que é um formato para quem nunca experimentou? Às vezes a gente ouve falar, né, mas não tem ideia como é. Como é? Olha, envolve aquilo que Jesus fez, né? É intencional, né? Então, assim, você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Então, aquela coisa de você tirar o foco de você e você olhar o outro como seu irmão e que precisa conhecer aquilo que você conheceu, que você não conhecia. Então, o design divino, para mim, ele desvendou várias coisas, assim, sutis que eu fazia achando que não era feminismo, e era. Então, assim, aí funciona como? Você reúne as irmãs para estudar, então tem o livro, né? E é a palavra de Deus, né? É um método indutivo, É um método indutivo. Você vai ali com perguntas, vai para a Bíblia e vai desconstruindo aquilo que estava ali. Eu falo que é um despir e um revestir. Sim. Né? Você vai tirando aqueles conceitos do mundo e vai colocando a palavra de Deus, né? Que traz a sabedoria para você viver o aqui e agora, né? De forma que você glorifique a Deus nos seus relacionamentos, porque tudo é para os nossos relacionamentos. Sim. É para a vida de relacionamentos. É para você ser uma esposa melhor, para você ser uma filha melhor, para você ser uma mãe melhor. E você vai, assim, adequando a palavra de Deus e vai vendo fruto. Isso que é o gostoso, né? Fruto. Acho que isso é uma palavra maravilhosa, né? Porque a gente vai vendo fruto nos nossos filhos, no nosso marido, né? Nos nossos relacionamentos. A igreja, né? Sim. Hoje vocês, né, Denise e a Tânia, também são discipuladoras, né? Vocês discipulam outras mulheres, né? Isso é maravilhoso. E quando vocês discipulam, vou fazer primeiro a Dê, o que você mais percebe, Dê, quais são as maiores dificuldades das mulheres hoje com relação ao papel que Deus deu a elas? Quais são as resistências que elas têm? O que você percebe? A gente vê que quando as mulheres chegam, elas não entendem a identidade delas em Cristo. Né? Então, antes de ter contato ali com a verdade, é como se a gente tivesse que desconstruir várias mentiras, assim, na vida delas, né? Mentiras para o pessoal de casa perceber. Então, como, por exemplo, a questão da submissão, né? Como se fosse algo ruim. Né? Então, como se fosse algo opressor para a mulher. E também, por exemplo, o caso das mulheres que não trabalham fora de casa, né? Que se dedicam ao lar
como se essa mulher, ela fosse... Tivesse menos valor, né? Como se ela fosse alguém menosprezada, alguém oprimida, e não é nada disso, né? Então, é muita coisa que tem para desconstruir, né? O despir do velho homem, para se revestir da palavra que liberta, né? De todas essas mentiras. Sabe, Tânia, que eu fiquei muito edificada com a vida da Dê, porque Dê novinha, né? E ela fez o design divino e logo depois, nossa, Tati, perdi todo o interesse. Denise está fazendo um doutorado, né? É doutorado? Isso. É isso. Fazendo um doutorado e ela assim, Tati, não vejo a hora de acabar isso, que eu quero só cuidar da minha casa, que eu quero... Achei isso tão bonito, né? Porque é uma menina nova e os valores dela foram sendo mudados, né, Dê? Isso, quando a gente entende, né, o que é a nossa vida, né, que é para a glória de Deus, que tudo aquilo que a gente faz reflete na eternidade, né, que é a família, né, o que é o significado da família, Sim. o significado do casamento, né, que representa a redenção de Cristo. Então, quando a gente entende, né, quando nós nos enxergamos em Cristo, tudo muda, né, a nossa visão. Aquilo que a gente valorizava, que era algo tão supérfluo, tão mesquinho muitas vezes, tudo isso perde valor, né? Perde totalmente aquele desejo no coração. E aí o nosso coração começa a ansiar por outras coisas, né? Coisas que são do reino de Deus, né? Sim. E quando as pessoas olham para nós, Tânia, elas imaginam que talvez a gente não seja feliz. Sim. Porque ouvindo vocês falarem, quem tá em casa, parece que assim, então a gente só vive naquele mundo de servir a Deus, servir a nossa família. É possível ser feliz nesse propósito? É aí que você vai encontrar a felicidade verdadeira, né? Porque você vai entrar debaixo do que Deus criou para a gente ser realmente. Então você vai tirar aquela bagagem que você carrega, aquele peso que você carrega, porque você vai entrar no que Deus quer para você. E aí que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Que, né? E contentamento, porque assim, a questão do trabalhar, né? Trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, né? Isso é muito trabalhado no discipulado. E a gente aprende que o trabalho não está relacionado a valor, o que você ganha. Né? Só porque você ganha que é trabalho. Não. Trabalho é o que você faz no dia a dia. Servindo a sua família, fazendo comida. Eu, por exemplo, antes de me converter, eu nunca tinha cozinhado para os meus filhos, para o meu marido. Olha. Nunca. Sempre tive alguém para fazer isso. E quando eu vim para o Senhor me chamou, ele foi muito claro. Eu quero que você seja a dona de casa que eu criei para você ser. Então, assim, paradigmas foram quebrados. Mas eu encontrei a verdadeira alegria, porque eu vivia atrás de algo que nunca me satisfazia. Sim. Tânia, que legal você deixar esse testemunho pra gente. Agora eu queria que você falasse desse processo, porque assim, também não é instantâneo, né? Não, foi um processo e assim, todo mundo lá na minha casa participou. Meus filhos, meu marido, assim, eles me incentivavam, meus filhos eram pequenos e eu me dediquei, né? E eu tenho até amigas que falaram, não, você vai conseguir, porque você quer e você vai conseguir, Deus vai te ajudar. E foi assim. Eu comecei a cozinhar e eles davam nota, era tão engraçado, eles eram pequenininhos, aí falava assim, mamãe, hoje a sua comida tá 10. Aí me incentivava, mas assim, encontrei alegria, porque eu sempre estava em busca de algo para me satisfazer. Sim. Né? E o Senhor me ensinou que o contentamento vem dele. E não importa o que você faz, importa para quem você faz, né? Então você faz para Deus. E acho que tem muito a ver com o que a gente ouviu domingo na pregação, que o que a gente tem em casa, né? O pastor falou sobre que o contentamento começa a gente olhar por aquilo que a gente tem em casa, não aquilo que nos falta, né? Por tudo que a gente tem, porque a gente tem muito. Exato. Então, quando a gente olha em casa, a gente tem um coração grato, né? Porque a gente vê a provisão de Deus, a gente vê a família que Deus nos deu, a gente vê os recursos, né? Isso vai enchendo o nosso coração, né? De alegria. Muito, muito, muito. Odê, vocês estão falando tanto de submissão. O que é uma mulher submissa? Vamos desconstruir isso na cabeça das mulheres. O que é uma mulher submissa, segundo a palavra de Deus? A mulher submissa, né, segundo o que Deus nos ensina, é aquela mulher que ela não está oprimida, né? Não é uma posição abaixo, mas assim ao lado. Ao lado. Né? Então, a mulher submissa, ela entende que ela e o marido elas estão vivendo o mesmo propósito, que é glorificar a Deus. E aí ela entra como auxiliadora, né? Sim. Então, sem ela, Deus, ele cria o homem e a mulher como uma obra completa, né? Não é só o homem nem só a mulher, o homem e a mulher. E os dois juntos,
eles um auxilia o outro, né? Sim. Um complementa nessa... E como foi isso pra você? Porque você saiu de casa cedo, sempre se virou sozinha, sempre deu conta de tudo e de repente se vê casada com uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa, é óbvio, né? Se ela casou, né, gente, é com outra pessoa, né? Você se vê casada, mas dividindo a vida, né? Com outra pessoa que antes você fazia tudo, não precisava prestar conta, né? Saía, fazia. Como é que foi esse processo pra você? Então, eu era bem agitada, né? Porque tudo era eu. Eu não tinha outra pessoa. Então, eu sabia que eu tinha que ir atrás. E depois que eu casei, eu tive que dar mais pausas, né? Então, isso aqui eu não preciso fazer. Então, eu tive que retirar uma bagagem que às vezes a gente não quer, né? A gente agarra aquilo e pensa, não, eu vou fazer porque se eu não fizer, ninguém faz. E o casamento, ele me ensinou a não. Você tem o seu papel, o seu lugar. E o seu marido tem o papel dele e o lugar dele. Você não pode... inverter, né? Isso. E acho que uma coisa interessante, né, meninas, é a gente mostrar para as meninas que estão em casa que não é um processo assim, fiz, aprendi, agora põe em prática. Não, a gente erra, aí a gente volta e fala, não posso fazer isso, né? A gente cansa, por exemplo, tô fazendo comida, acho que eu vou desistir. A gente fala, não, vou seguir. Não é assim, é um processo que leva tempo até que ele fique... Né, desse. Aí você fala assim, vou tomar uma decisão. Aí você fala, não, peraí, não posso. É um treinamento. Né? Você vai devagarzinho se disciplinando, né? E a gente não fica blindado, né? Porque eu fiz o porque design. Porque eu sei, vou praticar, porque eu né? sei, eu vou ser sempre submissa. Não, é sempre uma luta, né? É uma luta espiritual, diária. né? Diária. Né? Uma luta diária. Então, por isso que eu falo que foi um privilégio, né? Ter tido o design antes. Porque quase todos os dias eu lembro, tá? Mas eu aprendi aquilo no design. Então, mesmo a minha carne não querendo, né? Porque é uma luta, mas eu vou me dispor a obedecer o Senhor. Mesmo que hoje seja difícil, pode não fazer sentido para mim, mas que a obediência ao Senhor é a primeira coisa, né? Sim. E nisso, o nosso coração vai sentindo paz, alegria, contentamento. Né? E traz essa leveza. E Tânia, e você, né, como discipuladora, quais são as maiores dores que você percebe nas mulheres hoje por acreditarem nessas mentiras que o mundo conta? Elas sofrem, né? Porque elas carregam aquela insatisfação, porque elas acham que elas não estão fazendo o que deveria estar fazendo. E elas ficam nessa luta, né? Não entendem direito a identidade delas, quem elas são em Cristo. Mas quando elas entendem que esse trabalho, esse se submeter, esse submeter a Deus, né, e a sua palavra, vai trazer para ela o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, porque é isso que a gente traz, né, para dentro da nossa vida. Né, quando você aceita o que o Senhor escreveu, né, ali na palavra dele, que vai ser para o seu bem. Então isso é libertador. Te liberta de um monte de coisas que o mundo exige de você e que não traz paz no seu coração, só traz peso. Né? Traz peso para a vida da mulher, porque ela quer acumular um monte de tarefas que não é dela. E você tem ali o seu marido para dividir. Deus fez tudo certinho. Então, quando eu aceito o que o Senhor fez para mim e meu marido assume o papel dele... existe uma harmonia, um equilíbrio. Então, assim, tira o peso das suas costas. Sim. Dê, e para uma mulher que fez o discipulado, está tentando colocar em prática, mas ela percebe que não tem apoio do marido nessa mudança, o que você falaria para ela? Eu falo, a primeira coisa, né, a nossa principal ferramenta é a oração, né? Porque não é nada pela nossa força. Né? É tudo pela graça de Deus, é somente a graça de Deus na nossa vida. Então, orar e não desistir, né? Sim. Lutar para... o casamento não é, vamos ver o que se dá certo. Não, a gente vai fazer dar certo, né? Sim. Com a graça de Deus. Amém. Tânia, e para quem tem filhos e está acostumado aí com uma mãe que é extremamente sobrecarregada, que sai de casa e de repente essa mulher decide, não, agora eu quero realmente trazer um renovo para minha casa como você. Quero cozinhar para os meus filhos, quero estar mais presente. E esses filhos, eles não apoiam muito essa mudança da mãe. O que você falaria para essa mãe? Que ela tem que continuar. E que ela tem que falar para eles a riqueza que é a presença dela no lar.
né? Porque a gente vê muitas pessoas hoje trabalhando fora e pagando alguém para cuidar dos filhos. Mas lá na frente a gente vai colher coisas que não são muito boas, Sim. né? Uhum. Então, é claro que isso não garante, né? É a graça de Deus sempre na nossa vida. Mas eu acho que a gente perde muito, né? A gente perde de não acompanhar o crescimento, a gente ensinar os nossos filhos princípios morais. Uhum. Então, acho que perde muito. Então, os filhos, você tem que ter um relacionamento de harmonia, né? De amor. Sim. Ali, sabendo que são pecadores, né? E eu também sou pecadora, então, assim... Mas eu como é que falo? Eu aconselho, é uma boa iniciativa. E acho que quando eles perceberem também que ela tá mais leve, mais feliz, Sim. né? Que isso trouxe um benefício para casa, eu acho que naturalmente eles vão aceitando. É porque a mulher hoje ela é sobrecarregada, né? Porque a gente tem dupla jornada. Quem trabalha fora, ela chega em casa, ela tem coisas para fazer. Uhum. A gente tem sempre alguma coisa para organizar. Então, quando você abre mão desse trabalho fora para ficar mais em casa, você fica menos sobrecarregada. Não que você não tenha trabalho, sempre tem. Mas você tira aquela sobrecarga. Sim. Uhum. Né, do estresse de ter que produzir fora, produzir dentro. Então, acho que fica bem mais leve, né? Uhum. Sim. E quais são as maiores necessidades das mulheres nessa pós-modernidade? O que você acha assim que elas mais necessitam hoje? A gente vê que nós temos... as mulheres lideram aí a questão da saúde mental, né? De depressão, ansiedade, elas estão à frente dos homens. Também a gente viu várias pesquisas falando que as mulheres se sentem muito cansadas, sobrecarregadas até por essa... Mas o que mais você, por ser discipuladora, por ouvi-las, você percebe que é uma necessidade das mulheres hoje? A gente vê que é a geração do cansaço, né? Uhum. Então, quer ter uma vida bem sucedida, né? Segundo os olhos do mundo. E por outro lado, quer manter a família, só que fica ali naquela corda bamba, né? Uhum. E é muito sobrecarga e nós não fomos feitas para isso, né? Então, acho que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e descansa, né? E busca fazer somente a vontade dEle, né? Então, orar a Deus, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Né? O que eu devo fazer para o Senhor, que o Senhor seja glorificado, né? Uhum. Não o que eu quero fazer, mas o que o Senhor quer da minha vida. Uhum. Então, eu acho que esse entregar a vida, né? Se esvaziar e colocar tudo aos pés de Deus, eu acho que isso é uma necessidade, né? Porque tira cargas que a gente carrega que não necessitamos. Uhum. E falando sobre isso mesmo, porque a gente tem as temporadas, né? Da nossa vida. As fases, as fases, né? Então, tem aquele tempo que você tem os filhos pequenos, que vão exigir alguma coisa de você quando os filhos estão grandes, é diferente. Sim. Então, a gente tem que entender que a gente tem as fases da vida. Uhum. Né? E buscar no Senhor, né, o que Ele quer de nós para aquela fase. Sim. A gente aceitar isso, né? Que a gente não precisa fazer tudo. Né? Por exemplo, tem fases que a mulher não consegue, por exemplo, fazer discipulado, porque ela está com criança pequena. Um monte de demanda que não tem tempo suficiente para ela parar, para ela ler, para ela estudar. Uhum. Né? A gente vê até pastores falando, né? Hoje tem a Bíblia falada, a Bíblia áudio, né? Então, assim, ela tá com aquela ocupação, não impede dela ouvir. Encontra um outro método, né? Encontra um outro método. Então, a gente tem que entender que a gente tem fase da vida. Sim. Acho que e isso a gente se adequar, né? Sim. Entender, falar, olha, eu acho que muitas vezes é aquela questão de dar um passo para trás. Uhum. Sabe? Você parar, falar com Deus, acalmar o seu coração. Eu acho que isso é muito importante, funciona. Eu achei legal isso que você falou, porque assim, a gente pensa que dar um passo para trás é estar regredindo, mas na verdade não é. Porque quando eu dou um passo para trás, eu pego impulso, né? Então eu consigo ir mais longe, eu consigo... E para você, Tânia, que como discipuladora, quais são as maiores reclamações, necessidades das mulheres hoje? O que elas falam para você? Olha, eu acho que principalmente a questão da identidade, Tati. Eu aconselho mulheres, eu percebo assim que muitas vezes elas têm uma confusão muito grande com a questão da identidade. Quem ela é em Cristo. Uhum. Muitas vezes elas acham que elas são o que elas fazem. Uhum. Existe uma confusão nisso. E não é isso, né? Nós somos filhas de Deus, né? Então,
muda muito a cosmovisão, muda como que elas lidam com elas mesmas, Sim. como elas lidam com o próximo, né? Então, isso é muito importante, essa construção da identidade. Sim. Quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo, Que Ele e espera como, de mim, o né? que Ele espera de mim e como eu vou agir com tudo isso que Deus me deu, Sim. né? Uma das coisas que a gente percebe também, que é pelo menos uma reclamação que eu ouço, é assim: tá bom, Tati, eu fiz o discipulado, eu quero fazer isso, mas meu marido é totalmente dependente de mim, sou eu que faço tudo, sou eu que tomo as decisões, sou eu que trabalho em casa. Eu acho que vocês já pegaram pessoas assim também, né? Ou conhecem pessoas assim. E aí, gente, como é que a gente desconstrói esse pensamento? Porque às vezes o marido também não está fazendo porque eu estou tomando muito à frente, Você né? ocupa o espaço dele, como é que ele vai fazer? Sim. A gente vê isso muito na criação de filhos, né? A mãe sempre querendo fazer tudo pro filho, não deixa o marido pegar, não deixa o marido trocar uma fralda, não deixa dar um banho. Porque a criança, ela precisa desse relacionamento do pai e da mãe, porque são diferentes. Sim. O pai é mais bruto, é mais diferente, né? Para mais pegar a objetivo, criança, né? não, até não pegar no colo, Sim. você vê que é diferente. Então a criança precisa ter isso, e às vezes a gente abraça tudo e a gente não deixa o marido ocupar o espaço que é dele, a gente ocupa. A gente invalida, né? E a gente ocupa o espaço, Aham. né? Então o que falta às vezes é a gente realmente ocupar o nosso papel, o nosso espaço e deixar livre para que ele venha. Porque eu penso assim, quando você se submete a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar, né, com o marido, com essa questão dele ocupar o espaço dele. Sim. É isso também, Dê, que você vê, assim, que até tem aí vários termos, né, como homens frágeis, né, homens infantilizados. A gente tem visto bastante esses termos, né? Homens que não assumem o seu papel como homem. O que você percebe, assim? O que você acha que é a causa disso? A gente vê que, ao mesmo tempo que tem, né, aquela mulher que ela quer estar à frente de tudo, tem ao lado o homem que está ali na omissão, né? Acomodado. Ele se omite ali, acomodado. E aí é difícil, né? Porque a mulher chega, é muito mais profundo, né? Do que a gente pensa. Né? Às vezes é a família inteira necessitando ali, né? De um transformar. Disfuncional, né? Isso, só que o que a gente fala para a mulher é: começa por você, né? Vamos começar por a gente. O que o Senhor quer fazer a partir de mim? E a gente se colocar ali, né? Como uma ponte de bênçãos para o marido, para os filhos. Né? A transformação, ela é possível, né? Nas mãos de Deus. E até a gente pode, né, aconselhar o marido de forma amorosa, né? Né? Fazer um devocional, trazer para ele a palavra que você aprendeu, o quanto vai ser abençoado. Então, assim, ele é seu irmão em Cristo. Né? Então, assim, Cristo está ali permeando o nosso relacionamento e tem poder para mudar as coisas, né? Quando você se dispõe, eu acho que é principalmente isso, você se dispor a ser a diferença. Começar por você, o que a Denise falou. Né? Às vezes a gente fica olhando só para eles, né? Eles estão errados, eles estão mas a gente não olha para a gente. Né? Porque muitas vezes a gente toma a frente mesmo. E a Bíblia diz que a mulher sábia é edificular, né? Então, não com é o homem sabedoria, sábio né? edificular, né? Ou seja, claro que os dois contribuem, mas Deus nos deu essa responsabilidade de ser essa pessoa que ora, que conduz ali, que vai aconselhando o marido, que coloca o marido aos pés do Senhor e que vai tendo a nossa postura. Eu acho que uma coisa gostosa é que o meu comportamento é independente do comportamento do meu marido, né? Não preciso que ele esteja fazendo correto para que eu faça correto. Eu posso começar. E se eu não tenho força, uma das coisas que a gente sempre trabalha na igreja é: procura uma amiga, uma parceira de oração, alguém para você caminhar, porque às vezes sozinha é pesado Por mesmo, isso que né? no discipulado também a gente tem as duplas de oração, né? Porque a gente sabe que tem muitos problemas, né? Nas famílias e justamente porque a gente foi ensinado contrário à palavra de Deus. Sim. Né? Então existe um processo, a gente tem que entender que é um caminhar, é um passo a passo, não é porque hoje eu entendi que amanhã já vou praticar. Sim. Né? Então, assim, é uma constância, você perseverar. Eu estava conversando com a Denise, a gente falou a questão da perseverança. Sim. Né? E entender que o inimigo não quer que você entre debaixo da obediência.
né? Porque ele sabe que vai vir bênçãos. Então, assim, partindo da mulher, essa consciência de que a sabedoria, ela precisa de sabedoria para edificar o lar dela, é responsabilidade dela, sim. E o Senhor vai nos ajudar. Sim, não estamos sozinhas, Não né? estamos só. E tem uma faixa etária para fazer o discipulado? Ou qualquer mulher pode fazer? Se quem está assistindo e falar assim, nossa, eu já que sou casada, já sou vó, você acha que ainda é válido fazer? Com certeza, né? Independente da faixa etária, independente de se é casada, solteira, viúva, se tem ou não filhos, se já é mãe ou se já é até avó, a palavra de Deus, ela é eficaz até o nosso último dia de vida, né? E ela nos ajuda a mudar, Nos né? ajuda, sim. Você tem uma experiência, Tânia, de uma senhora... Tenho com a minha sogra. Aham. Eu discipulei ela nos 2 módulos, né? No primeiro e no segundo. E muito interessante, assim, ela fala, meu Deus, eu desconstruí tudo o que estava na minha mente de feminismo. Então, assim, ela vibra, ela fala, nossa, como é bom ser mulher, ai, que lindo isso, o projeto de Deus, que perfeição. Então, a gente vê que não tem idade. A palavra de Deus, ela é poderosa. Sim. Né? E a gente acha que não vai desconstruir, desconstrói. Né? Ela quebra cedros do Líbano, né? A palavra de Deus é poderosa. Ô, Tânia, saindo um pouquinho do nosso tema, mas assim, uma coisa que a gente admira muito é a sua amizade com a sua sogra. Como é que foi isso? Assim, como é que vocês construíram esse relacionamento? O respeito, né? A gente sempre se respeitou, né? E depois, assim, que o Senhor nos alcançou, né? Melhorou muito a nossa amizade, né? A nossa comunhão. Então, assim, sempre houve o respeito. E a gente foi construindo um relacionamento de confiança, de amizade, de crescimento também, né? De sempre aprender mais da palavra do Senhor, né? Ela sempre participou de estudo bíblico comigo, né? Em outras épocas a gente estudou juntas, né? A questão da mulher, a questão de você ter uma amizade, né? Como se fosse uma filha, né? Eu sou como uma filha para ela e ela é como uma mãe para mim. Né? Então a gente se alegra, até é engraçado, a gente sai às vezes, as pessoas falam, ela é sua mãe? Aí eu falo, não, ela é minha sogra. Nossa, mas que diferente, nunca vi uma sogra. Aí ela fala, não, ela é minha filha, ela fala, né? Então a gente tem essa amizade mesmo construída no Senhor. Sim. Né? Foi assim, cada dia é melhor. É muito bonita mesmo. O Dê tão novinha, casou, e uma das coisas que a gente admira, né, é o quanto você incentiva o Tom. Tom é diácono na nossa igreja, né? E você tá sempre ali incentivando ele a crescer, a trabalhar na obra do Senhor. E aí, me conta um pouco, de onde é que vem isso? Como é que você entendeu que seu papel era apoiá-lo, incentivá-lo a estar mais na igreja? Por que você acha que isso é tão importante? Eu aprendi principalmente no convívio com as mais velhas, né? Com você, a dona Zélia, né? Que já tem mais de 90 anos. Então, o convívio com as mais velhas, né? As mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Gente, ela me chamou de mais velha. São coisas que ela tem 20 e pouco aninhos, gente. Tá muito certo mesmo, né? Então, isso me ensinou, né? Ver o exemplo, ver casamentos bem estruturados e ver que isso é possível, né? Não é algo ilusório, né? Algo que a gente só vê no mundo lá fora. Não, é possível ter um casamento bíblico, né? Ser obediente ao Senhor, entender qual a minha missão, né? Então, eu acho que... E te dá prazer incentivá-lo, ver ele crescendo, né? Assim, Sim. A gente que te acompanha vê que o quanto Deus tem abençoado a vida do Tom através, né, do seu apoio, do seu incentivo. E como que é isso para você? Você fica feliz porque a gente vê que há muitos casamentos que há uma competição, né? Há aí uma competição mesmo por títulos, por salário, por um monte de coisa. E como que é para você ver assim que dá fruto esse incentivo na vida do seu marido? Então, muitos casamentos, a mulher e o homem competem, né? Sim. Mas a gente enxerga que nós somos uma só carne. Então, se ele não tá bem, eu não vou estar bem. Então, a vitória dele também é minha, né? E isso é uma felicidade completa, né? Então, assim, é a graça de Deus que nos mostra isso, né? Quando a gente se coloca diante da palavra e se dispõe, né? Abre o coração para que Deus nos faça viver conforme a vontade dele, ele vai nos mostrando e vai nos dando contentamento em tudo isso. Né? Sim, A gente não... sim.
Ô, Tânia, fala um pouco do design divino. Quantos módulos são? Quem deseja fazer? Como é que pode fazer para poder participar de algum grupo? Onde comprar o livro? Fala um pouco pra gente. Bom, o Design Divino, né, é um discipulado da Nancy e da Mary. É um discipulado do Aviva Nossos Corações, que é um ministério dos Estados Unidos. E são 2 módulos, né? O Design Divino 1, que são 8 aulas. E ele vai focar nessa questão de por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim. Vai falar muito disso, a gente volta lá para Gênesis. E é muito lindo porque a gente lê tantas vezes Gênesis. E com esse estudo você consegue, parece que vem uma luz tão grande assim, e você vê detalhes, né? Uhum. Por que Deus criou o homem primeiro? Por que Deus criou o homem fora do jardim? Por que o homem criou a mulher dentro do jardim? Então são detalhes que você vai se aprofundando na palavra de Deus e você vai vendo a beleza, né? E por isso que é tão edificante. Porque é a própria palavra que vai lavando, né, o nosso interior e vai mudando. Então, e o segundo, ele vai falar mais da questão do fruto do Espírito, né? Como que você vai trabalhar o fruto do Espírito para você ser uma mulher frutífera, né? Sim. Um é 8 módulos, O né? outro são 10, né? E geralmente funciona assim, uma pessoa que já fez, que se apropriou bem daquele conhecimento, né? Estudou com afinco, ela se reúne com outras mulheres que têm o desejo de conhecer mais do que Deus fez para nós, né, enquanto mulheres. E que quer fazer a diferença, né, tanto na família quanto na igreja local. Então, assim, eu aconselho todas fazerem, não importa a idade, como a Denise falou, não importa o estado civil, né? Então, assim, o Design Divino é para todas as mulheres cristãs. E não tem limite, né? Pode fazer 1, 2, 3, né? Pode fazer. Para mim, eu falo assim, eu tava falando para Denise, cada vez que eu termino o módulo, eu quero começar de novo. Porque eu começo a ver coisas que eu não tinha visto. Sim, então, assim, ele sempre acrescenta. Você tá sempre aprendendo. Sem contar a troca, né, Dê? Não, é uma troca. De ouvir, né, de outras pessoas, né? Então. Eu gosto muito de dividir os estudos entre as as meninas que estudam comigo. Eu falo assim, olha, em certo momento eu vou pedir para você falar mais sobre tal assunto. E isso é muito interessante, porque chama elas, né, para estudar mais. Sim, incentiva, né, elas participarem. Ô, Dê, agora fala prático pra gente, assim, não, antes de ter feito um discipulado, eu pensava isso, e isso aqui realmente mudou pra mim. O que foi pra você, assim, que você falaria assim, não, Tati, isso aqui realmente marcou? Antes, eu pensava assim, a nossa vida, ela é um passo a passo que eu delimito. Então, primeiro eu vou estudar, vou ter uma formação, vou alcançar um certo nível da minha carreira, e aí eu vou começar a pensar em casar e tudo, né? E filhos, quem sabe, futuramente. Só que Deus, ele me mostrou que não é a minha vontade, não é o meu tempo, né? Tanto que as etapas não foram como eu planejei, né? Foi como Deus quis para a minha vida. Sim. E dizer sim ao Senhor é uma bênção, né? É libertador. Sim. Pra mim, gente, era se eu chegasse num lugar e tivesse que carregar um peso, empurrar, eu ia fazendo, e tomando a frente, sabe? E isso pra mim foi desconstruído no Design Divino. Não que eu não possa pegar um peso, carregar uma coisa, posso, mas se tiver um homem, eu sempre dou agora a preferência para ele. Exato, para que ele também se sinta útil e sinta que são papéis diferentes, né? O homem tem até uma estrutura física diferente. Isso foi o que mudou para mim, assim, essa questão de tem que levar o carro na oficina, eu já levava, sabe? E na minha cabeça, isso era uma coisa boa, né? Eu tô ajudando meu marido, tô deixando ele mais tranquilo, né? Não que eu não possa levar uma vez ou outra, né? Não é isso que a gente tá falando, tá, gente? Mas é limitar algumas coisas. Se ele pode levar, por que eu vou levar se é um ambiente que é mais masculino e ele se sente valorizado também, né? E, Tânia, pra você, especificamente, assim, o que mudou? Um ponto do design depois que você fez. Ai, meu Deus, são tantos. Lembra um aí, um pontinho. Ai, olha,
Eu acho que fazer as coisas do jeito que você sempre quer. A gente sempre acha um jeito de manipular, né? Uhum. Até, tipo, eu tava até falando com a Denise. A gente vai escolher um restaurante e você quer que o seu restaurante seja o escolhido. Uhum. Então, a gente é a manipulação sutil que a gente fala, né? Então, você deixa o marido escolher, Sim. né? E aceita aquilo com alegria, né? Então, você entender que a opinião dele importa, né? E a opinião dele, às vezes, tem que prevalecer, gente. Então, assim, coisas simples. Eu falo assim que é coisas simples que a gente tem que deixar. Não são as coisas absurdas, né? No simples. São essas coisinhas do dia a Pequenas, dia, né? do dia a dia. E mulheres, se vocês que estão nos assistindo, se você não fez um discipulado, você pode pesquisar na internet aí, Design Divino, talvez tenha algum próximo de você. Senão você pode comprar o livro, ver aí onde tem uma igreja próxima para você fazer e ser abençoada. Não por esse, tem outros também que você pode fazer, pode começar até sozinha, comprando alguns aí e fazendo. O importante é você lembrar que Deus tem uma vontade específica para você, como mulher. E uma maneira de você abençoar esse programa é você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo. Talvez você tenha uma amiga que precisa ouvir, você pode compartilhar, dizer para ela, olha, assiste esse programa, especificamente esse episódio, e você vai estar nos abençoando. Nós também temos uma plataforma de streaming que você pode assistir filmes, séries, conteúdo. Inclusive tem lá todas as pregações do Design Divino e você pode assistir no www.telmedia.com e nós ficaremos extremamente gratos. Para a gente encerrar, passa muito rápido, uma alegria ter vocês aqui. Eu gostaria que, começando pela Tânia, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão em casa, Tânia, dizendo assim, algo que Deus a chama para ser, para fazer, para obedecer, alguma palavra que você deixaria para as mulheres que estão em casa. Olha, eu acho assim que tome o primeiro passo, sabe? Assim, dê a iniciativa de estudar mesmo a palavra de Deus com o propósito de colocar em prática. Primeiro, a sua vida vai ser abençoada, os seus relacionamentos vão ser abençoados e você vai poder ser bênção na vida de muitas pessoas. Né? Porque Deus está sempre colocando pessoas na nossa vida. E o que você tem para falar? Sim. Né? Qual é a mensagem que você tem? Então, quanto mais você se apropria da palavra de Deus e mais o seu coração vai se abrindo para você obedecer o que o Senhor tem para você enquanto mulher, mais você vai abençoar vidas. Não importa onde você esteja, não importa a sua condição. Deus pode usar a sua vida poderosamente na vida das outras pessoas, né? Amém. Então, assim, tome a iniciativa de estudar e se comprometa com o Senhor. Vale a pena. Amém. É verdade. Eu acho que começa com a gente, né? Como Gandhi dizia, seja você a mudança, né, que você deseja ver no mundo. E o que você deixa para as mulheres que estão em casa? O que você falaria para elas? Uma mensagem de esperança? Acho que nesse mundo de correria, né, que a gente vive, em que a gente sempre está cheio de distrações, a palavra de Deus ela é sempre deixada para o amanhã, e esse amanhã nunca chega, né? E é uma mensagem urgente, né? Voltar para a palavra de Deus e se colocar diante de Deus, pedir que Deus esquadrinhe o nosso coração, não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo a palavra dele. E se ele esquadrinhar o seu coração, né? O que ele vai achar? O que ele quer que você corrija? E isso é só num coração contrito, né? Num coração humilde que se coloca diante de Deus e fala, né? Eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva. Sim. Sabe que eu amo esse versículo, né? Eis aqui tua serva, Lucas 1:38. E, gente, eu acho que uma coisa importante para você que está em casa nunca é tarde para a gente obedecer. Quando a gente lê 1 Samuel 25, ali nos diz que, acho que é 15, gente, ali nos diz que no momento em que Samuel volta e Saul vem dar justificativa para ele, dizendo, olha, eu trouxe esses despojos aqui para oferecer um sacrifício ao teu Deus. Samuel fala que obedecer é melhor que sacrificar. E quando eu penso na vida prática, às vezes a gente se sacrifica trabalhando demais, correndo demais, a gente se sacrifica fazendo coisas demais para Deus, mas sem ter esse tempo de vou aprender mais do que Ele quer para mim.
de como eu posso glorificar Ele na minha vida ordinária, no dia a dia, né, naquela coisa simples. E é isso que Deus pede de nós, obediência. Obediência gera bênção. Mas eu só posso obedecer quando eu sei quais são as regras, ou o desejo, ou o pedido desse Deus para mim. Então, sem conhecer a palavra dele, eu não tenho como obedecer. Então, como as meninas disseram aqui, comece lendo a palavra, comece sendo você a mudança que você espera ver na sua casa, na sua família. E como a Denise falou, seja você a referência para as mais novas. A gente sempre tem alguém mais nova que nós, para que Deus possa te usar. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer por você estar aqui mais uma semana. Peço que Deus te abençoe. Obrigada, Dê, pela presença. Amei falar com você. Obrigada, Tânia. Obrigada, eu que agradeço. Por terem vindo. Espero você na próxima semana aqui ao vivo, para a gente bater um papo bem gostoso sobre coisas concernentes ao reino de Deus. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com